Olá, tudo bem? Hoje no Roda de Conversa nós vamos trabalhar o tema ansiedade e desempenho acadêmico. Então, iniciando essa conversa, eu vou me apresentar. Eu me chamo Daiane, sou acadêmica do 8º semestre de Psicologia do Centro de Universitário Sezuca e também sou estagiária do Núcleo Institucional da Vitalis. E hoje, para conversar conosco, então, sobre o tema ansiedade e desempenho e falando especificamente do mundo acadêmico, nós vamos conversar, então, com a Ângela, que é psicóloga da Vitalis, né? Formada pela Universidade Federal de Ciências de Saúde de Porto Alegre, especialista na abordagem teoria na terapia cognitivo-comportamental. Ela possui experiência profissional em avaliação neuropsicológica, no contexto do neurodesenvolvimento e também de doenças neurodegenerativas. É mestranda em psicologia e saúde com ênfase em avaliação e intervenção psicológica pela Universidade Federal de Ciências de Saúde de Porto Alegre. E também a minha colega e parceira Júlia Araújo Clay, estudante de psicologia da PUC, no 9º semestre, também estagiária na Vitalis em psicologia institucional. Bom, então sejam todos bem-vindos e para começar essa nossa conversa, lembrando que o objetivo do Roda de Conversa é que a gente traga realmente conteúdos de fácil acesso que possa ajudar a população, né, de uma forma geral. Então eu vou convidar a Ângela para fazer uma introdução sobre esse tema que todos nós temos vivido, né? Especialmente depois da pandemia, a ansiedade é algo que faz parte do nosso dia a dia, de todos os cenários das nossas vidas. Então, eu vou convidar a Ângela para fazer fazer essa introdução e falar um pouco mais sobre ansiedade e desempenho acadêmico. Obrigada pela apresentação, Daiane. Olá, Daiane. Olá, Júlia. Olá. E olá para todos que estão assistindo hoje. Então, eu acho importante isso que tu falou sobre a pandemia, né? Sobre a ansiedade, como ela aumentou, a ansiedade, que a gente fala ansiedade, mas a gente tem que pensar numa diferença entre o que é uma ansiedade patológica, o que é uma ansiedade normal, esperada para o desenvolvimento, pensando aí em todo o nosso desenvolvimento do ciclo vital, mas a gente vai focar um pouquinho mais nessa ansiedade por desempenho, principalmente em acadêmicos, né? Pós-formados, a gente pode dar uma atençãozinha para isso também hoje. Mas é importante a gente fazer essa distinção entre o que é uma ansiedade patológica e o que é uma ansiedade normal ou dentro do esperado, né? Então, assim, a nossa ansiedade, ela nos acompanha o tempo todo, ela é um sentimento, né? Ela faz parte das nossas emoções, né? O único problema é quando ela se torna algo patológico, que a gente chama. Por que patológico, né? Quando ela acaba por interromper ou dificultar alguma atividade que a gente está fazendo naquele momento, ou quando a gente tem muitos pensamentos e não está conseguindo focar, aí eu vou puxar um pouquinho para o lado da neuropsicologia, atrapalha a nossa atenção, né? Então, muitas pessoas às vezes chegam com queixas atencionais e acham que há um déficit na atenção, mas na verdade é um déficit na atenção causado, né, ou prejudicado por uma ansiedade patológica, né? Às vezes as pessoas chegam dizendo que parece que tem um barulho interno, muitas vozes, muitos barulhos, não consegue silenciar, né? Então é isso que a gente começa a pensar em como que é uma ansiedade patológica. Mas uma ansiedade normal é aquela que a gente sente aquela ansiedadezinha, aquele frio na barriga, antes de iniciar, principalmente, uma atividade nova, antes de iniciar algo novo, como é quando tu tá entrando na faculdade, né? Quando tu tá passando pelas provas, as provas mais difíceis. Eu lembro também que tinha provas de farmaco, não sei se vocês lembram, né? Se vocês já estão nessas, que eram um pouco mais difíceis, as de neuroanatomia também, que eu adorava, mas ainda assim nos deixam um pouco ansiosas. Então, é importante a gente fazer essa diferença entre o que é o esperado e o que é o patológico. Então, resumidamente, a gente pode pensar que quando é patológico é quando está nos prejudicando, né? Tanto emocionalmente quanto fisiológico, né? Quanto a nossa parte fisiológica, né? Ou da dor de barriga, ou começa a ter gastrite, né? Então, a gente pode pensar que isso mais é uma parte mais
médica, né, mais biológica, mas é importante a gente pensar o que essa ansiedade patológica ela está nos causando. Para a gente perceber, a gente tem que estar muito atento, a gente tem que ter um bom autoconhecimento de saber que algumas coisas em nós não estão funcionando como era o esperado, né? Então, acho que eu consegui, assim, se vocês querem contribuir um pouco, porque eu, né, vou me esquecendo, assim, mas se vocês querem contribuir um pouquinho do que vocês pensam sobre isso, se vocês já sentiram isso em algum momento. Muito importante isso, Ângela, que você trouxe, porque às vezes a gente não tem a noção, quem é leigo, né? A gente, o ser humano de uma forma geral, às vezes quer evitar qualquer tipo de sentimento, qualquer tipo de emoção que traga um certo desconforto, né? Mas é bem importante isso que tu trouxe, porque a gente, sabendo que esses momentos vão acontecer na vida da gente, a gente já procura se preparar melhor, procura se organizar. Então, vários aspectos assim que a gente precisa, às vezes, se dar conta. Pode parecer simples, mas tem coisas que precisam ser verbalizadas, né? Então, muito legal isso que tu trouxe, porque isso faz parte da vida, né? O que é importante perceber é que tipo de sofrimento, o quão pesado, falando de uma forma bem simples, o quão pesada essa ansiedade está para mim, né? O quanto que ela está me levando ao sofrimento. Então, acho que isso foi muito importante que tu trouxe, assim, para que isso que a gente possa refletir depois, né? Sobre o quanto que isso de fato está me fazendo tão mal ou não, em que momento eu preciso procurar uma ajuda para olhar para isso, né? E também aproveitando, queria perguntar para a Júlia o que ela pensa sobre isso, o que veio, né, na ideia agora sobre isso. Primeiramente, queria agradecer, né, pela participação aqui hoje. Gosto bastante dessa temática, assim, da questão do desempenho acadêmico. Eu penso que um pouco porque estou vivenciando esse momento, né, apesar de já estar ali no finalzinho da graduação, acho que passei por diversas fases, né, pessoalmente, e vejo o pessoal, né, meus colegas passando por essas fases, assim, da graduação que geram essas ansiedades. E como a Ângela falou, assim, né, penso que os momentos em que a gente está experienciando coisas novas, essa ansiedade, ela aflora, né? Então, tem ali o processo, né, de entrada na faculdade, né? A gente vem de toda uma história de anos na escola, com uma forma de ensino, com uma forma de avaliação, com uma forma de funcionar que muda totalmente na graduação, né? A graduação exige que a gente seja mais autônomo, que a gente caminhe por nós mesmos, né? Se a gente não vai atrás, não tem quem vá por nós. E as ansiedades aparecem ali. Eu acho que o primeiro semestre, aquele baque, assim, né? Que muitas pessoas relatam, né? Que vem diversas matérias, assim, de assuntos que às vezes a gente nunca nem ouviu falar sobre. Vem provas, formas de avaliar diferente e aquele primeiro susto, né? Vem à tona. Vejo que daí depois, em outro momento, né, mais ali pelo meio da graduação, outra ansiedade aparece, que é quando a gente está ali no momento de buscar estágio, né, se inserir na nossa área. Os processos seletivos são muito, né, trazem muita ansiedade para a gente como um todo, né. A gente está ali sendo avaliado, a gente está ali competindo com colegas que são tão qualificados quanto a gente. E aí vem todas aquelas ansiedades, né? Aquele receio, será que eu sou bom o suficiente? Será que eu não deveria ter feito mais cursos? Será que eu não deveria estar inserido em outras atividades, né? Tá me qualificando cada vez mais. E acho que o último pico, assim, de ansiedade que eu vejo muito que o pessoal relata, que é o TCC, né? O trabalho de conclusão de curso. Porque o TCC tem toda uma característica de ser um trabalho que ele exige muito, né? Ele não é um trabalho fácil de ser feito. Exige muita pesquisa, toda uma elaboração, né? E também tem um marco que está acontecendo ali, que é a conclusão da graduação. A graduação é a conclusão de uma fase, né? De um ciclo que se encerra. E aí tem toda a questão de também eu estar passando ali por uma troca de papéis. Agora eu não sou mais um estudante, agora eu vou ser um trabalhador da área, né? E aí vem as ansiedades, os receios. Será que eu me preparei o suficiente? Será que eu sou qualificado o suficiente para me inserir no mercado de trabalho?
que mercado de trabalho é esse que eu vou encontrar, né, enquanto profissional? Então, de novo, aparecem aquelas ansiedades ali nesse momento, né? E por mais que às vezes a pessoa seja uma pessoa que está fazendo uma segunda graduação, que está estudando e trabalhando ao mesmo tempo, ainda assim se gera ansiedades porque tu está agora se formando um trabalhador naquela área que tu acabou de se formar, né? E então, assim, eu vejo que a graduação como um todo passa por diversos momentos, né, de ansiedade. Claro que isso também pode aparecer em provas, né, em matérias que a gente tem mais dificuldade, mas eu penso assim que esses momentos assim que a gente começa a experimentar algo novo e diferente daquilo que a gente está ali acostumado, é o momento em que sobe ainda mais, né? E é daí esse movimento que a Ângela falou, da gente estar se percebendo, né? Tá, até que ponto essa ansiedade aqui é uma ansiedade que, ok, eu sinto ela, né? Ela me dá aquele friozinho na barriga, mas não me impede de ir lá e exercer, né? Uma prática de estágio nova, ou que não me impede de ir lá concluir meu TCC, ou até mesmo de apresentar o trabalho, porque tem pessoas que conseguem fazer o TCC inteiro, mas na hora de falar, né? De apresentar aquela temática, é que a ansiedade sobe, né? Vem toda aquela questão da ansiedade de desempenho, né? Então, na pós-graduação, né, ali no mestrado e doutorado, outros tipos de ansiedade aparecem, né? Mas acho que a gente pode ir falando disso depois também. Mas penso assim, de modo geral, assim, esses novos ciclos acabam sendo bastante ansiosos, né? Muito, sabe, Júlia, é importante isso que tu trouxe, porque a gente pensa assim, a ansiedade vai aumentar quando entrar na faculdade. Ok, é verdade, mas ela tem outros momentos que ela aparece dentro deste mesmo ciclo, né? Porque aí soma a outras atividades, a outras responsabilidades, outros desafios, né? E aí, fazendo um link com o que a Ângela falou, anteriormente, e até, assim, devolvendo para a Ângela com uma pergunta já, Ângela, assim, existem ansiedades que acontecem no decorrer da caminhada da gente, seja acadêmica ou não, né? E a questão, assim, às vezes algumas emoções aparecem que deixam a gente se sentindo assim, nossa, eu não sou capaz, né? E aí aquilo que tu comentou antes, o quanto o autoconhecimento é importante, né? Para a gente saber, olha, eu sou bom nisso, eu tenho facilidade de comunicação, mas por outro lado, a minha dificuldade está mais em tecnologias, em operar aplicativos, tecnologias de uma forma geral. Então, assim, em que momentos eu preciso observar, Ângela, aquilo que faz parte do desenvolvimento e aquilo que faz parte dessa fase que eu estou vivendo, que é mais ansiogênica mesmo, e aquilo que, assim, que vai passar, né, da minha característica. Uhum. É bem complexa a tua pergunta, né? Vou tentar responder da melhor maneira possível. Acho que a gente tem que pensar no contexto onde essa pessoa está inserida também, né? Para a gente poder, de que lugar que a gente está falando essa ansiedade, né? Então, assim, se a gente tem um estudante que está na graduação e tem que trabalhar 30 horas e estuda à noite, de que ansiedade a gente está falando, né? A gente tem que pensar que a gente está inserido dentro de um contexto cultural, do contexto do mundo atual, muito capacitista, né? Onde a gente é extremamente exigido o tempo inteiro. Assim como a Júlia falou, eu percebi muito na fala da Júlia, também essa ansiedade por desempenhar bem. Desempenhar bem vem com o quê? Vem com um bom conhecimento teórico, vem com boa prática clínica. A gente está falando de uma pessoa que está na graduação, né? Como é que, gente, a gente está na graduação, você precisa aprender, ali é o momento de aprender, ali você vai estagiar, né? E às vezes a gente vê que quando a gente vai para os estágios tem uma exigência, às vezes para isso, para aquilo, tem que ter estudado tal coisa, a gente está indo para aprender. Então, o quanto a gente é cobrado, tanto na escola, quando a gente já tem que saber o que a gente quer fazer lá na graduação, né? Assim, você vai ter que saber o que você quer fazer o resto da vida, ou pelo menos uma parte da tua vida, são decisões que causam, que geram uma ansiedade, né? Que geram um desconforto, né? Que também está relacionado com essa questão do desempenho, né? Será que eu sou capaz de fazer um curso
de engenharia, da área da TI, da medicina, da psicologia, eu tenho essa capacidade, então lá começa lá já. E aí o que acontece? Quando a gente está lá na graduação, a gente começa a pensar, mas eu tenho que me qualificar para isso, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso. Tá, e o processo, como é que fica? Como é que fica a busca pelo autoconhecimento lá, quando a gente está fazendo o processo de entender aquilo que eu gosto de fazer? Tanto antes de entrar na graduação, quanto na graduação. O que isso faz sentido para eu estudar neuroanatomia? Está fazendo sentido? Eu estou gostando de estudar desenvolvimento? Ou vão pensar outros cursos, né? Lá na medicina ou na engenharia. Aí vocês, quem está ouvindo aí, multiplica aí para a sua área. Mas como é que a gente desfruta desse processo acadêmico? Faz sentido a gente ficar correndo atrás de um monte de coisa? Por exemplo, na graduação eu fui fazer iniciação científica porque eu queria estudar mais sobre neuropsicologia, eu queria estudar mais sobre epilepsia, que era o que eu estava fazendo. Então, para mim fazia sentido, né? Mas eu entrei na graduação um pouco mais tarde. Então, para mim, faz mais sentido ainda eu pensar se isso faz sentido mesmo para mim. O que eu estou estudando, o que eu gosto de estudar. Às vezes a gente fica muito no objetivo lá no final, mas lá quando eu chegar lá no estágio ou na residência, eu tenho que saber mais ou menos o que eu quero. Tá, tem que saber mais ou menos, mas vamos montar um esqueletinho daquilo que tu tá gostando de ver, do que tá sendo interessante, te experimenta em outra área, daí vem essa questão do, será que eu posso me experimentar? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? E aí começa a aumentar o nível de ansiedade, né? Então, claro que, voltando um pouco na tua pergunta, que eu fui me estendendo, se a gente fosse pensar assim, todas as fases do ciclo vital, elas geram desconforto, geram ansiedade, geram medo, né? Mas principalmente no fim da adolescência e início da idade adulta é que começam, aí falando um pouco mais de patologias, começam a aparecer um pouco mais essas patologias da ansiedade, da desregulação do humor, né? Regulação do humor. Então, assim, medos, essa questão do tipo, será que eu vou me dar bem nisso? Será que eu não vou? Então, assim, muitas dúvidas, muitos questionamentos, né? E aí começam a aparecer, por isso que a gente acaba estudando muito mais, a gente acaba vendo muito mais as patologias mais marcadas ali no início da idade adulta, né? E aí a idade adulta, para alguns autores, né, variam, né? A gente tem a adolescência ali, até alguns autores dizem 21, 24 anos, né? Então, assim, para vocês verem que essas questões, essas questões emocionais, elas aparecem muito mais, né? Por isso que apareceu bastante na tua fala, Júlia, por exemplo, né? De, será que eu vou me dar bem? Será que é isso mesmo que eu quero? E a gente esquece, e eu sempre falo para os meus pacientes assim, desfruta do processo, tá aproveitando o processo? Tá sendo bom para ti? O que tu tá vendo que tá gostando mais? Tu tá te enxergando nesse lugar onde tu tá? Quais são as tuas habilidades? Vamos pensar nas tuas habilidades, né? Então, acho que isso também traz um conforto para essa ansiedade patológica, né? Assim, reduz esse desconforto. E aí tu começa a pensar naquilo que faz sentido, naquilo que é bom para ti. E, claro, né, a ansiedade ela vai aparecer ali na faculdade, ali na graduação, mas ela não está só ali. Geralmente ela está em mais setores da vida, enfim, mais lugares na tua vida em que ela aparece. Muito importante. Não sei se respondi. Isso. Sim, com certeza, bem importante isso que tu trouxeste. E duas coisas que me chamam a atenção, assim, a importância da gente ter esse recurso, né? Buscar essa ajuda profissional para a gente poder se entender, né? Poder viver melhor esses desafios que nem sempre são tão não precisam ser tão dolorosos assim, né? Não precisa ter tanto desconforto assim. E na medida que a gente pensa também que a pessoa que está saindo da adolescência, entrando na vida adulta, ela já tem várias questões para aprender, para se desenvolver, né? São coisas novas. Então, isso é uma tarefa que a gente empreende energia, né? E muitas vezes a caminhada que se teve até ali, familiar ou de aprendizados também, não tem, às vezes, o recurso suficiente.
às vezes, ou melhor, na maioria das vezes, a gente não tem o recurso suficiente para lidar de uma forma mais saudável com os desafios. Então, quão importante é nós aqui, todos que estamos ouvindo essa roda de conversa, a gente pensar o quanto o auxílio de um psicólogo, de um profissional da área da saúde mental, o quão é importante, né? Em todas as fases da vida, mas em especial nesses momentos que a gente tem os desafios à frente e não se conhece o suficiente, que é normal, que é esperado, e o quanto esse profissional pode nos ajudar a passar por essas fases de uma forma mais saudável, de uma forma menos dolorosa, né? E isso também vai impactar nas outras experiências que a gente vai ter para frente, porque da forma como tu vive cada experiência, ela vai ficando marcada na gente. Então, cada fase que se vive da melhor forma possível, tu vai entrar na próxima com, né, um histórico ali um pouco melhor, né? E aí também fiquei pensando, tu falou de aproveitar o processo, né? De ter mais prazer. Então, o quanto que algumas coisas, quando a gente está amparado por um psicólogo, ou se a gente tem acesso a isso que a Ângela nos falou, né? De aproveitar o processo, de ter um pouco mais de prazer, o quanto isso pode diminuir a nossa ansiedade, né, Ângela? E aí, então, eu também queria passar um pouquinho para a Júlia agora, ver se ela quer complementar mais alguma coisa nesse aspecto, né? Deixo aberto para vocês aí, para a Júlia. Sim, acho bem importante, assim, isso que a Ângela trouxe, né, e falando bem desse recorte, assim, né, do jovem que entra ali na graduação, né, que hoje a gente fala também do jovem adulto, né, ele é adulto, mas ainda é jovem, né, tá ali naquela fase do ciclo vital, onde tá ali buscando a sua independência financeira, a sua independência profissional, né, e tá buscando sua independência da família como um todo, né, esse movimento, assim, aos poucos de uma separação da família, né, para se tornar um adulto, né, autônomo e dono de si, né, e ele tá ali na graduação, né, vivendo todo esse momento que também se espera que ele seja ali, que ele consiga de alguma forma, né, buscar os recursos sozinho para fazer toda a sua formação, né. Mas eu acho importante a gente trazer também, assim, outro aspecto que eu acho que liga um pouco com isso, né, de aproveitar o processo, né, que são as pessoas que estão fazendo a segunda graduação, que são formadas em uma área, que já atuaram nessa área por bastante tempo e que depois, mais velhos, por diversas questões, acabam buscando uma nova formação, né? E aí eu acho que pelo menos assim na minha percepção, né, eu vejo que os jovens têm um pouco mais de dificuldade de aproveitar esse processo por diferentes questões, assim, né? Tem essa característica da nossa geração de ser um pouco mais de querer mais os resultados do que o processo em si. Eu quero o diploma porque eu quero atuar, porque eu quero ganhar o dinheiro, porque, enfim, já pensa lá no final, né? E tem um pouco mais de dificuldade de aproveitar esses processos, diferente daquela pessoa que às vezes fez uma graduação, porque na época era a graduação que dava para pagar, era a formação que dava para fazer, era que, enfim, era o que tinha para a época, ou era o que imaginava que iria gostar, tinha mais oportunidades e foi para aquela. E agora, nesse outro momento, busca uma outra graduação. E aí, como está em outro momento de vida, como já aproveitou, como já atuou em outras áreas, já teve outros tipos de experiência, acaba que consegue fazer esse movimento um pouco mais de aproveitar o processo, de vivenciar. Eu estou aqui na graduação vivenciando isso. Não está tão, claro, quer o diploma no final, né? Mas não está tão ali pelo diploma. Quer viver essa nova graduação, esse novo momento, né? E aí que existe um outro movimento. Mas, ao mesmo tempo, nessas outras pessoas, né, que estão fazendo a segunda graduação, aparecem outros tipos de ansiedade, né, que é da questão, assim, da idade. Bom, às vezes é uma pessoa que é mais velha do que a maioria, né, que está ali nos 20 e poucos anos, fazendo a graduação. É uma pessoa que ela é um pouco mais velha, ela vem de outra geração, ela vem com outros pensamentos, de uma outra sociedade, né, se criou em uma outra sociedade, se inseriu no mercado de trabalho. Às vezes tem muita experiência numa área, mas ao mesmo tempo tem ali
entraves às vezes com a tecnologia, né? Porque hoje em dia, assim, na graduação a gente está cada vez mais imerso nessas questões, né? Principalmente depois da pandemia, tudo acontece online, as entregas de trabalho online, né? Existem diversas plataformas e às vezes a pessoa tem esses entraves ali. É uma pessoa extremamente qualificada na área dela, mas quando ela entra numa nova graduação e ela é desafiada ali para o novo, né? Ela encontra essas questões, mesmo sendo, né, mais velha, mesmo tendo essa maturidade. Então, para ver como essa questão assim do desempenho, né, aparece em diferentes níveis, né, e de diferentes formas dentro da graduação, né, independente da fase que tu tá, né. A graduação em si tem essa característica assim dessa de trazer esse sentimento, assim, né, de inseguranças, às vezes, que vem, às vezes, de uma história de vida como um todo, desde a escola, outros tipos de experiências profissionais, né, e acaba que ali dentro tu também acaba vivenciando isso, né. Mas queria ouvir um pouquinho mais de vocês, o que vocês acham? Achei muito bacana o que tu trouxe, Júlia, porque fiquei pensando na minha experiência, né? Também eu estou na segunda graduação, já fiz, né, tive uma experiência de pós-graduação também, e é bem o que tu trouxe, assim, a gente entra num ritmo diferente, né? Todo o teu mindset, a forma como tu pensa, ele já está estruturado de uma certa forma. Então, algumas coisas a gente precisa reaprender, né? O ritmo das coisas, né? Por exemplo, eu venho da administração, meu trabalho é numa instituição que trabalha com tecnologia, então a gente tem um ritmo das coisas diferentes, né? A gente tem uma execução muito rápida, tudo é para ontem. E a gente aprende, então, aí é que está a beleza do processo, que a Ângela falou de aproveitar, é a gente se permitir esse aprendizado, né? Não só a entrega, não só a cobrança, não só aquilo. Então, acho que fica o aprendizado para nós aqui, para todos nós, a reflexão de que o quão é importante a gente aproveitar cada experiência que a gente está tendo na vida, seja com 15, 20, 40, 50, mas que isso vai nos trazer um certo desconforto, porque tudo que é novo traz esse desconforto, mas que na medida que a gente começa a se entregar para ele e com o intuito de aprender, de vivenciá-lo, essa ansiedade diminui e a gente acaba sentindo mais prazer, né? E queria então passar para a Ângela agora, e a Ângela é mestranda, né, Ângela? Enfim, o que mais, assim, desse aspecto de ansiedade na vida acadêmica, o que mais, assim, que tu pode nos trazer, nos orientar? Seja da tua experiência clínica ou pessoal, enfim, fica aberta para a tua contribuição. Tá bem. Só contribuindo assim um pouquinho sobre o que vocês falaram sobre aprendizado, né? É protetivo para o cérebro aprender. Seja uma nova língua, seja uma nova habilidade, aprender a dirigir, aprender a falar uma nova língua, de preferência, algo que você não tenha contato, tipo francês, outra língua que você nunca italiano, né? Uma língua de preferência que você não teve contato, são fatores que protegem o cérebro. Então, apesar de a ansiedade nos incomodar quando ela é patológica, ela nos mostra que existe algo, e aí falando só em desempenho acadêmico, tá? Só pegando o nosso gancho aqui específico. Ela tá gerando um desconforto a nível cerebral também, né? A nível de função cognitiva. Isso não é, assim, de todo ruim. Eu quero dizer que, não estou dizendo que a ansiedade patológica é boa, não é isso. Eu quero dizer que a ansiedade, dentro dos seus limites, né, ela é boa, ela é um fator protetivo para o cérebro, porque está nos movimentando de alguma forma, né? Então, assim, toda vez que a gente aprende uma nova habilidade, toda vez que a gente aprende algo diferente, isso nos faz bem de certa forma, né? O problema é quando ela é quimicamente ruim para o nosso cérebro, né? Então, que é quando acontece as patologias. Mas, assim, contribuindo um pouco mais sobre, né, a vida acadêmica ali, início de mestrado, doutorado, muitas vezes as pessoas vão, o que eu vou fazer agora? Eu vou começar a atuar, eu vou ir para um mestrado,
eu vou ir pular para um doutorado, né, isso pode ser feito, né? O que eu vou fazer? Vou fazer uma especialização nisso, naquilo, ou vou começar a atuar e vou indo. Essa situação, acho que para todo mundo que está saindo da graduação, seja na primeira vez que está fazendo a graduação, segunda ou terceira graduação, ela é desconfortável. Ela é desconfortável para todo mundo, né? Ela gera ansiedade, ela gera medo, ela gera um desconforto interno muito grande, né? Porque a gente não sabe o que vem por aí, né? E por mais que você seja uma pessoa que tenha estudado bastante ao longo da vida, que tenha feito muita coisa durante a graduação, isso vai bater, e isso é ok, tá bem, tá dentro do esperado que você sinta esse desconforto. Aproveitar esse desconforto também é possível, né? Como é que a gente convive bem com o desconforto? A gente precisa ter recursos, como vocês falaram, né? Alternativas. Então, como é que eu desenvolvo recursos alternativas? Eu vou buscar coisas que vão me dar prazer também. Então, a gente precisa ter um equilíbrio nesses processos, né? Um exercício físico, sei lá, o futebol, vôlei, pádel, tem muita gente que joga pádel, né? Tem aquele outro que é, agora que tá super na moda, que é tipo um futevôlei, como é que é com as raquetezinhas lá? Não ouvi daí. Beach tênis, né? Beach tênis, obrigada. Se vê que eu não faço, né? Não faço mesmo. Beach tênis, então... lugares onde a gente possa encontrar um pontinho de luz, assim, de equilíbrio, né? Nós somos seres de relação, então a gente, de certa forma, dentro dos limites de cada um, a gente gosta de se relacionar, gosta de estar em contato com outras pessoas. Então, o esporte, ele favorece muito isso, né? Então, esse equilíbrio entre a ansiedade, entre o desempenho, enfim, e o esporte, ele é legal porque ele te coloca em situações onde tu vai te colocar à prova, digamos assim, onde tu vai ir até onde eu consigo ir, até onde eu vou. Então, assim, para te ver que a ansiedade nesses lugares, no desempenho, ela também tem um outro lugar, não precisa ser só o lugar do desconforto, né? Isso e pensando e na medida que tu vai experienciando essa ansiedade sem tanto compromisso de resultado, tu vai te familiarizando com ela também, né, Ângela? E fiquei pensando aqui, a gente não vai, em função do tempo, a gente não vai conseguir aprofundar muito, mas assim, só para não deixar passar, que nós somos seres integrais, né? Então, assim, a gente precisa de vários elementos, a gente precisa de uma boa alimentação, a gente precisa muito do exercício físico, como a Ângela trouxe, né? Um sono de qualidade. Sono de qualidade. Então, assim, várias pesquisas surgindo já, né, sobre a questão da importância do exercício físico, da própria musculação para a saúde mental, né, para evitar doenças degenerativas, neurodegenerativas. A gente pode até fazer um outro roda sobre isso, Ângela, né, Julia? Do assunto que é tão importante. Mas, assim, como a gente está falando para um público geral, a gente precisa lembrar disso. Somos seres integrais, ou seja, o ser humano, ele precisa de vários tipos de estímulos. Para ter qualidade de vida, não é só a gente fazer coisas prazerosas, também, mas a gente precisa ter uma alimentação com nutrientes suficientes, a gente precisa ingerir água, né? Ter um ambiente saudável. Então, a gente não busca isso como obrigatoriedade, mas a gente sabendo que cada elemento tem o seu papel, a gente vai ir nesse mapa, assim, nessa pizza que é feita de vários pedaços, a gente vai colocando cada coisa no seu lugar. Então, assim, saúde mental sem exercício físico fica um pouco mais difícil, porque os neurotransmissores são feitos a partir de muitos elementos físicos mesmo, né? Biológicos. Então, de novo, não é o nosso assunto hoje, mas é importante a gente lembrar disso. Para que eu possa reduzir a minha ansiedade no dia a dia, que é o tema macro do Roda de Conversa, e especificamente hoje a gente falando redução de ansiedade no mundo acadêmico, a gente precisa cuidar destes outros fatores, né? É multifatorial o que causa essa ansiedade, né? No aspecto acadêmico e nos outros ambientes também.
Então, é importante a gente lembrar disso, né? Claro que a psicoterapia ela é fundamental, né? Todas as áreas da vida são importantes, mas que a gente lembre que a gente precisa de um pouquinho de cada uma delas, né? Então, não é porque a gente começou uma psicoterapia e está ali no início do processo que tudo vai estar resolvido. Tudo tem um tempo, né? Tem que investigar se a gente está fisiologicamente bem, se tem alguma outra coisa. Então, até para a gente reduzir, o nosso objetivo aqui é falar sobre a ansiedade e dar instrumentos, dar subsídios para as pessoas pensarem sobre isso e poderem administrar um pouquinho melhor as suas questões, né? Esse é o objetivo do Roda de Conversa. Então, assim, saber dessa que é multifatorial, que a gente precisa cuidar de vários elementos, que em alguns momentos da vida isso vai estar de fato presente e que na medida que a gente for resolvendo algumas questões vai reduzindo também, né? E passando então para a Júlia ou para a Ângela, fiquem à vontade, o que mais que vocês acham que é importante assim da gente trabalhar sobre a ansiedade? Acho que, assim, complementando o que a Ângela estava falando, né, da questão, assim, do mestrado e doutorado, que tem ali uma característica que a gente pode associar com um pouco disso que ela estava falando, assim, né, da gente fazer atividades fora do mundo acadêmico que contribuem para o nosso desempenho acadêmico, né. Uma característica que eu percebo, assim, né, para quem está fazendo mestrado e doutorado é a grande carga de entregas que tem que ser feitas, né, de artigos que tem que ser escritos, e como isso nos exige, né, cognitivamente, mas também, né, é um momento para te escrever, tu vai estar ali sozinho, só tu e o computador, e pesquisas, né, e às vezes pode ser que esse momento seja bastante solitário para a pessoa que está ali fazendo mestrado e doutorado. E ela pode acabar, às vezes, por vezes, nesses momentos mais de estar ali sozinho, né? E talvez com alguma dificuldade na escrita, ou para dar conta dessas demandas, pode acabar se questionando, né? Por que eu estou fazendo isso, né? E aí a importância da gente resgatar, né? Por que eu escolhi fazer o mestrado? Qual é o meu objetivo com isso, né? Mas também, complementando com o que a Ângela disse, né? De ter os momentos fora, de não... Claro, tu vai estar ali, né? Vai estar se dedicando ao teu mestrado, mas ter os momentos de lazer no qual tu possa estar cercado de outras pessoas, né? E estar compartilhando esses momentos com outras pessoas, estar convivendo, porque a gente é seres sociáveis, a gente precisa desse contato com outras pessoas, né? E estar ali sozinho, só naquela questão de demandas e escrita, pode ser bastante adoecedor, né, pra gente. Então, acho que esses tipos de cuidado que vão para além do mundo acadêmico, mas que acabam nos auxiliando na questão acadêmica, né? Com certeza. E só para complementar a pergunta para a Ângela também, no que a Júlia trouxe, a questão assim, como em mestrado e doutorado, a entrega, né, a produção científica é tão grande, e o que a gente percebe é que existe também vários momentos de procrastinação, né? Então, assim, junto com a pergunta da Júlia, trazer também um pouquinho, Ângela, a questão da procrastinação, né? A procrastinação, ela nos acompanha ao longo de toda a vida, né? Às vezes ela fica mais intensa, às vezes um pouquinho menos, mas ela faz parte, né? Só assim, fazendo um adendo ali sobre o mestrado e doutorado, eles geram sim muito sofrimento, mas a gente tem que pensar que a gente está falando num contexto de programa de pós-graduação no Brasil, né? Dentro daquilo que a gente está falando aqui, a gente tem um conhecimento sobre a nossa educação aqui, pensando no Brasil, né? Porque a gente precisa ter uma alta produção científica, a gente precisa entregar tantos artigos e tudo mais, mas é porque o mestrado ou o doutorado no processo seletivo exigem isso. Não, se a gente for pensar em outros países do mundo, nem todos os programas de pós-graduação são assim. Né? Então, a gente está falando de um contexto cultural do nosso país, né? Então, como é que a gente... Já vou chegar na procrastinação, né? Mas para a gente administrar tudo isso, a gente precisa ser estrategista, que foi muito parecido com o que eu fiz, né? Eu gosto da minha universidade, mantive o meu mestrado na universidade porque eu escolhi estar ali. Eu escolhi aquele PPG.
E isso também serve para quando você vai entrar num curso de graduação, você precisa conhecer o currículo que você está querendo entrar, seja escolher o curso, ok, vamos escolher aonde que você vai cursar a universidade, porque isso é muito importante. Isso é outra etapa daquilo que é importante, a gente precisa saber onde é que a gente está entrando, né? Então, escolher o curso do mestrado, doutorado, o programa de pós-graduação, eles são diferentes no Brasil inteiro, e aí a gente só está falando a nível aqui do Brasil, né? Eles são diferentes, então você precisa entender que se você for num grupo maior, você vai ter demandas maiores. Agora, se onde você está existe um grupo de pesquisa, que perfil é esse desse grupo de pesquisa? É o perfil onde você quer, aí vai muito do que você quer, muito do autoconhecimento. Você quer ir para um grupo de pesquisa onde todo mundo pega um pouquinho a pesquisa do outro e vai fazendo e vai contribuindo um com o outro? Ok, você vai ter uma demanda maior. Você está disposto a isso? Estou, então tudo bem. Saiba aonde você está indo. Né? Não, eu só quero ir lá, vou fazer minha pesquisa, vou fazer isso, vou pegar minha pesquisa, vou estudar, quero me aprofundar no tema que eu estou fazendo e quero ir para casa e estudar e fazer só a minha pesquisa. Vou ter menos produções científicas, né? Mas é isso que eu quero. Ou talvez eu vá pegar outros trabalhos de outros colegas que não são do mesmo grupo para eu ter essa produção científica. Esse segundo caso foi muito pelo que eu direcionei, né? Então, eu gostaria de contribuir com a minha universidade, que me deu tanto, mas também poder fazer a minha pesquisa, estudar sobre funções executivas, que é o que eu estudo, mais aprofundado, né? Então, isso são objetivos, tá certo, tá errado? Não tem certo e errado. Tu tem que ir vendo o que é o melhor, o que funciona para ti. Muito por uma vontade tua, um equilíbrio, enfim, aí cada um vai ter o seu objetivo de vida, né? Os seus objetivos de vida. Então, o autoconhecimento para isso ele é muito importante, né? Mas mesmo você gostando do que você faz, mesmo você adorando estudar sobre isso, vai ter momentos em que você vai procrastinar um pouquinho, né? Ou muito ou pouco. Aí você precisa entender, existe algo de patológico aí, e aí que a gente começa a investigar, ou é algo que não está fazendo muito sentido para mim, não estou gostando, ou está sendo muito difícil de estudar, né? E aí a gente precisa entrar em contato com os nossos recursos, tanto pessoais, né, de entender o que está acontecendo, tanto como terapia, conversar com o orientador, conversar com outros colegas, conversar com outros profissionais, né? E aí a gente precisa entender o que quer dizer essa procrastinação. Então, eu separei algumas dicas para a gente pensar aqui, para a gente, né, falar sobre como é que a gente evita um pouco essa procrastinação, né? Primeiro é criar metas realistas e possíveis, tá? Realistas e possíveis, dentro daquilo que é possível para você, não para o teu coleguinha que está fazendo, está trabalhando, está fazendo mestrado, está fazendo isso, não, metas realistas para você, tá? Se essa meta ou essa tarefa que você tem for muito grande, vamos quebrar ela em partes, né? Quebrar em partes que são mensuráveis. E aí você começa pela parte mais fácil e vai indo pelas partes que vão dificultando. Mas, assim, entender também qual é o sentido daquilo tudo que está acontecendo ali, daquela tarefa que você tem que fazer, porque às vezes tem muito essa questão emocional da gente, de que é uma tarefa que ela está relacionada ao quê? Por que está tão pesado? Por que está tão difícil de fazer? Aí, pegando um ponto aqui do TCC, né? O TCC é muito difícil. O TCC é mais um trabalho de conclusão. O TCC é mais um trabalho dentro do curso. Tenho certeza que você, Júlia, ou talvez a Daiane, em algum momento, né, fez um trabalho muito mais difícil do que o TCC durante a graduação. Muito mais complexo, que teve que estudar muito mais, que teve que se dedicar muito mais. É que o TCC tem o peso de ser o final do curso, é o fim, né, de um ciclo, vai ser o início de outro. Por isso que o TCC é tão pesado. Então, a gente também poder pensar em, mesmo que sejam tarefas pequenas, o que é que está me causando? O que tem de emocional nessa tarefa que eu não estou conseguindo fazer? Às vezes parece, tá, mas é muita coisa. Não, às vezes são coisas simples, né? Ou às vezes tu tem lá no final, eu vou fazer uma viagem e não estou conseguindo pensar, então a ansiedade está atrapalhando um pouquinho, né? E aí é de tu silenciar, né? Ficar num lugar mais confortável, organizar o teu ambiente de estudo, né, e fazer essas tarefas, e fazendo essas tarefinhas e começar. Começar, às vezes, é muito difícil, né?
E também, assim, isso nos ajuda a desenvolver e a criar novos hábitos, às vezes de estudo, às vezes hábitos que, estou estudando muito, agora eu preciso ter um equilíbrio entre encontrar os amigos, sair com os amigos, sair passear pelo parque, né, e fazer um exercício físico, né, ou agora eu preciso ter uma agenda, né, que eu preciso pelo menos colocar no papel, não precisa seguir o que está na agenda, mas pelo menos bota no papel para te olhar e visualizar. A gente visualizando, a gente consegue entender, mensurar melhor, porque às vezes a gente está com tanta demanda e a gente bota no papel e vê, nossa, mas nem era tanto assim, né, achei que era bem mais, achei que era pior e foi, né, então, e entender também que existe uma diferença entre interrupção e procrastinação. A gente saber a hora de parar, né, bom, agora eu vou parar o que eu estou fazendo, porque não está rendendo mais, né, e eu vou dar uma descansada, eu vou passear com o meu cachorro, eu vou ficar aqui um momento com o meu gatinho de estimação, né, ou pode ser o seu gatinho namorado, namorada, vou passear na rua, vou ir comprar uma coisa para eu comer, vou me alimentar, né, alimentação é muito importante, sono de qualidade, ou vou descansar, eu vou tirar 30 minutos de sono, né, 40 minutos de sono, 1 hora de sono, tá bom? É você saber o que você precisa naquele momento é muito difícil, então às vezes muitas vezes a psicoterapia, ela nos ajuda a entender esse processo. Mas, falei eu acho que eu consegui colocar tudo um pouquinho que eu entendo, assim, das coisas que eu vejo também, né, na minha psicoterapia, sendo psicóloga também, e também como mestranda, né, e colega de vocês, futuras colegas de profissão. Mas acho que é isso. Daiane, Júlia, se vocês querem contribuir também. Claro, ótimo. A gente até agora estamos nos encaminhando para a parte de fechamento já desse roda de conversa. É um assunto que a gente poderia ficar aqui conversando muito tempo ainda, porque faz parte do nosso dia a dia, né, da nossa caminhada. Então, falar sobre isso, aprender sobre isso é algo tão relevante, né? Seja para a vida da gente, seja para ajudar aqueles que a gente gosta, seja para a nossa questão profissional. Então, é um assunto que a gente precisa sempre trabalhar. Então, assim, convidando vocês a fazer uma contribuição mais final, assim, eu passo a palavra para vocês, então, para trazer mais alguma coisa para a gente ir se encaminhando para o final já. Acho que fica isso, assim, de tudo que a gente falou, né, dessa questão de a gente poder aproveitar os processos nas coisas que a gente se propõe a fazer, né, na graduação, na nossa pós, né, tá ali presente, tá ali aproveitando e sempre buscando o autoconhecimento, né, que foi algo que a gente falou bastante também na nossa conversa, né. E às vezes é difícil buscar autoconhecimento sozinho, às vezes a gente tem dificuldade de se perceber, né, naquele momento e de identificar alguns sentimentos que aparecem na graduação ou em outras esferas da nossa vida. E aí a importância da gente estar, né, em acompanhamento, na psicoterapia, poder estar visualizando isso, tendo esse olhar de fora do terapeuta para estar nos ajudando a enxergar algumas coisas, né? Porque quando a gente tem esse autoconhecimento, ele nos ajuda a identificar essas questões e a poder estar ali atuando, né, no ambiente acadêmico com menos sofrimento, poder estar fazendo escolhas um pouco mais assertivas para aquilo que eu pretendo, para aquilo que eu quero, né? Nem sempre a gente vai acertar, às vezes a gente gosta muito de uma coisa e a gente vai se jogar de cabeça naquilo e depois vai perceber que talvez não era bem aquilo que eu queria, não era bem aquilo que eu esperava, mas como é importante que a gente também esteja disposto a vivenciar esse tipo de sentimento, né? De talvez se decepcionar ou não ser bem aquilo, de quebrar algumas expectativas, né? Porque vai acontecer na graduação, vai acontecer na pós-graduação, né? Então, acho que estando, né, em acompanhamento na terapia, esses processos são um pouco mais fáceis de serem digeridos, né? Agradeço, então, né, pela participação aqui, foi bem bom para mim poder contribuir. Passo para a Ângela fazer a finalização dela. Eu acho que, assim, não resumidamente, porque foi bastante coisa que a gente falou, mas, assim, não faça coisas que não faça coisas ou não entre em situações que não façam sentido para ti. Isso é tanto para a vida acadêmica quanto para... Parece óbvio, né? Mas às vezes a gente se coloca em lugares que a gente não cabe, que a gente não tá afim, que a gente não quer.
muito por um desejo de uma sociedade que quer que você faça algo que você precise, ou a sociedade, ou seus pais, ou seus amigos, ou o que esperam de ti. E aí você nunca para pensar o que é importante para ti, o que é bom, o que faz sentido, né? E acho que a psicoterapia, ela ajuda, ela auxilia bastante nesse processo, né, dessa construção. E outra coisa é entender as nossas fortalezas, né, e as nossas habilidades, a gente descobrir as nossas fortalezas, nossas habilidades o quanto antes, porque isso vai nos tranquilizar e nos colocar andando, né, e indo na vida, né. Então, acho que as contribuições que eu pude fazer são essas nesse momento. Pode ser que eu tenha esquecido algumas coisas, mas acho que de modo geral é isso. Fico disponível também para quem quiser conversar comigo. Não uso as redes sociais para isso, mas tenho o site da clínica, tenho o meu e-mail, e aí vocês podem conversar comigo também. É isso. Obrigada, gurias, pela participação, pelo convite. Maravilha. Então, assim, muito obrigada, Júlia, Ângela. E assim, colocando, acho que é importante a gente, todos nós pensarmos assim que essa ansiedade acadêmica, ela existe, né? E não só acadêmica, na vida como um todo, mas na acadêmica ela vai estar presente em vários momentos. Acho que de tudo que a gente falou fica claro que é importante buscar os recursos que existem e que vão nos ajudar a viver melhor essas fases, né? A desenvolver competências, habilidades para isso, né? E aí a minha percepção assim também de que o quão importante é a gente se acolher, né? A gente ter autocompaixão, se cuidar e entender que isso faz parte, né? Então, de uma forma geral, foi muito alegre e prazeroso, foi desafiador também. Acho que é importante o pessoal saber que a gente também sente um pouquinho de ansiedade para gerar esse conteúdo aqui, mas muito prazeroso estar com vocês, meninas. Agradecemos a todos. E em nome da Vitalis, nós agradecemos e vamos então concluindo esse roda e convidando vocês a acompanharem no YouTube, no site, tem vários outros temas bem interessantes que podem ajudar a gente a refletir um pouquinho mais e ter muito mais saúde mental, qualidade de vida, né? Então é isso. Um abraço a todos e até a próxima.